Agora, para fechar essa unidade, eu queria resumir, sintetizar com um exercício de reflexão para você fazer, para ver o que você entendeu realmente de tudo isso que a gente conversou. Então, eu queria que você fizesse um exercício para recuperar quais os conflitos comuns que você já passou ao longo da tua vida profissional. Com certeza, o nosso mundo, o nosso dia a dia está cheio de conflitos, desde quando a gente acorda até quando a gente chega no trabalho, até encerrar o nosso dia, são muitos conflitos. Às vezes, decidir uma ida ao cinema com o nosso companheiro pode ser um momento de conflito, ou pode ser uma boa oportunidade de diálogo também. E chegando no escritório, a mesma coisa, né? Tudo que tem que cumprir, todos os projetos, todos os problemas, os desafios. Então, com certeza, eu acho que você vai conseguir lembrar de conflitos, alguns conflitos. Escolha alguns, 2 ou 3 que você já passou na sua profissão e que você consiga fazer uma lista, listar esses conflitos. E aí, eu vou pedir para você agora fazer esse exercício de um mapa de conflito. Depois que você listou esses conflitos, você lista o tipo de conflito, procura ser descrever o fato de uma forma mais neutra possível, sem julgamento, sem colocar juízo de valor, apenas descrevendo. Aconteceu isso, eu estava com um projeto tal, as pessoas envolvidas, com quem que foi o conflito, né? Foi com o cliente, foi com o sócio, foi com o fornecedor, lista as pessoas que estavam envolvidas nesse conflito. E aí, você vai colocar os principais problemas. E nesse exercício, eu vou te convidar para você pensar a situação de um outro jeito. Primeiro você vai, como eu falei, descrever a situação a partir dos fatos. A outra coisa, você vai separar as pessoas do problema. Então você não vai colocar aquele cliente difícil que só me dá dor de cabeça, que sempre faz assim, não. Aí você está colocando junto, né, a pessoa e o problema. Então uma coisa é a pessoa, outra coisa é o problema. Vamos olhar só o problema, observar a situação, o fato, sem julgamento. Aí você vai caminhando um pouco mais nessa reflexão e o segundo passo vai ser observar os seus sentimentos. Quais sentimentos o que você sentiu naquela situação? Às vezes a gente até, nossa, meu coração parecia que ia saltar para fora, são sentimentos físicos mesmo, né, que vêm no corpo. Eu fiquei com uma dor de estômago, eu fiquei com uma dor de cabeça a noite inteira depois daquela reunião. Descreva esses sentimentos. Se você tiver dificuldade, volta no nosso material e vai no glossário dos sentimentos. Muitas vezes, como é uma linguagem que a gente não aprende, ninguém aprendeu isso na escola e nem quando era criança, a gente tem dificuldade em expressar os nossos sentimentos. Para isso a gente colocou o glossário, tanto dos sentimentos, para ficar mais fácil. Como se fosse um novo dicionário, é uma nova língua que você está aprendendo. Pensa como uma nova língua. Para quem gosta de estudar línguas, para quem gosta de falar várias línguas, é uma nova língua que você está aprendendo e que vai te ajudar muito para lidar com as pessoas e com os conflitos que você enfrenta. Observe os seus sentimentos e coloca lá, lista os seus sentimentos. Muitas vezes você pode sentir no corpo de novo, a gente tem essa capacidade, né? Às vezes a gente consegue recuperar uma memória de prazer, de alegria e a gente sente de novo. Naquele momento, quando eu estou só de lembrar, o nosso cérebro, ele não é muito inteligente, ele não sabe, quando eu estou imaginando, quando eu estou visualizando, ele não sabe se aquilo aconteceu agora mesmo ou se é uma memória passada. A gente realmente vive isso no corpo de novo. Isso pode ser bom, porque a gente recupera as nossas memórias de alegria, de prazer, mas também pode ser ruim se a gente não trabalhar as nossas mágoas, as nossas raivas, porque a gente vai recuperar de novo naquele momento, dependendo da intensidade, se aquilo está mais distante ou não. Mas observe, simplesmente observe esses sentimentos. Terceiro passo. Você vai dar um passo mais além, você vai identificar as necessidades, suas necessidades que não foram atendidas. Lembra das necessidades humanas universais que a gente falou? Respeito, compreensão, autonomia, valorização. Quais foram essas necessidades que não foram atendidas naquele momento? Identifique essas necessidades. E se você pudesse, um quarto passo, já que você, depois de observar a situação, observar os sentimentos e observar as necessidades,
eu vou te convidar a formular um pedido claro. Imagina se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar com aquela pessoa, falar com aquele cliente, com aquela pessoa que estava envolvida naquele conflito e formular um pedido. A gente sabe que nós, seres humanos, a gente funciona muito melhor com pedidos do que por exigências. Quando eu mando uma pessoa fazer alguma coisa, ela pode até fazer naquele momento, porque talvez eu tenha mais autoridade, eu tenha uma posição hierárquica que eu posso mandar, a pessoa obedece naquele momento. Mas não é um padrão que vai se sustentar. De repente, no outro dia, não adianta mais mandar. As pessoas fazem, as coisas estão mais dispostas a fazer as coisas quando elas se sentem um pedido, quando elas ouvem um pedido e não uma exigência. Isso desde criança pequena até os adultos, não tem tanta diferença. Quem é pai e mãe sabe disso. Então, tente formular um pedido claro, com base na situação, nos sentimentos e nas necessidades. Nesse exercício, você pode também buscar um pouco perceber quais foram as necessidades da outra pessoa e, a partir daí, formular um pedido claro. Por exemplo, olha, quando você fala comigo assim, a minha necessidade de respeito, de profissionalismo não está sendo atendida. Você poderia, será que a gente pode ter um ambiente melhor, construir um processo mais respeitoso de trabalho, que eu vou querer trabalhar melhor? Será que você pode parar de me ofender e a gente pode começar a conversar num outro tom? Porque nós estamos numa relação aqui profissional. Eu não sou seu empregado. Eu sou aqui o seu prestador de serviços que vai te ajudar a resolver um problema. Então, tentar formular esse pedido claro também envolve se colocar no seu lugar também, nesse lugar de profissional e buscar uma clareza aí nesse processo. Tenta fazer esse exercício e eu acho que vai te ajudar a olhar para o passado, olhar para esses conflitos, a forma como você lidou com esses conflitos e pensar o que você pode melhorar, o que você pode aprender com tudo isso que a gente viu. Eu espero que você tenha gostado dessa unidade. A gente trouxe um pouco dos conflitos comuns da profissão de arquitetura e design de interiores, quais são esses conflitos, esses desafios que a gente vê, essas histórias, essas reclamações que os arquitetos falam, do medo da rejeição, da mudança do projeto, do cliente ir lá e passar por cima dele, do cliente querer mandar no mestre de obra, sendo que o arquiteto tem um arquiteto responsável que está ali, que deveria fazer o meio de campo, nessas intromissões, todas essas dores que a gente vê, que eu ouço os arquitetos relatarem, que eu vejo que poderiam ser resolvidas se a gente começasse desde o começo, na primeira reunião com o cliente, com uma boa comunicação, como uma comunicação mais clara, com uma linguagem acessível, disposta a entender o outro, se colocando também com clareza, mostrando o seu valor, sem medo de rejeição ou de perder aquele projeto, aquele cliente, não deixando que o outro passe por cima de você. Então, que essas ferramentas da comunicação, do diálogo, da linguagem clara mesmo, desse diálogo autêntico, dessa comunicação autêntica, possa ser a base dos processos de negociação, de conflitos que a gente vai ver nas próximas unidades.